majestoso Rei, pelo que és, eu te louvarei, porque o teu Filho entregaste por nós, o único Filho teu, fez-se caminho de conciliação, sendo o primeiro de muitos irmãos. Digno és, Pai Criador. Cristo Senhor, poderoso Deus, digno tu és dos louvores meus, porque com teu sangue compraste pra Deus a nós os que ele escolheu. Digno tu és de louvor receber toda a riqueza, a glória e poder. Digno és, Senhor Jesus. Consolador, Santo Espírito, do meu louvor, tu és digno, porque nossos passos guiaste à luz, fizeste-nos vir à cruz, enches a vida de amor e razão, faz-nos brilhar em meio à escuridão. Digno és, Espírito. Digno és, triuno Deus. Digno és, triuno
aparecerá nos céus, ressurgirão os loucos em Cristo, e se unirão a eles os vivos, entre nuvens, ao encontro do Senhor, nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus. A semelhança do Senhor Jesus, os nossos tronos ficarão de glória revestidos pela eterna luz, os salvos estarão. No céu não haverá pecado mal, escuridão, tristeza ou dor. Ó consolai-vos, pois ao lar celestial nos levará ao Senhor. Ressurgirão os mortos em Cristo, e se unirão a entre nuvens, ao encontro do Senhor, nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus. Ressurgirão os mortos em Cristo, e se unirão a eles os vivos, entre nuvens, ao encontro do Senhor, nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus, para sempre com Jesus. Olá, meus queridos irmãos, grande satisfação estar com vocês essa manhã. Já inicio pedindo perdão a vocês pelo nosso atraso. Estava praticamente tudo arrumado e eu fiz o favor de bater no cabo da câmera e aí travou. Eu precisei arrumar tudo de novo. Acabou demorando um pouquinho mais, mas de qualquer forma agradeço a todos pela sua paciência. Agradeço a todos vocês que essa manhã acordaram cedo para que nós possamos então adorar o nosso Deus, estarmos nessa reunião virtual e com um só propósito, que realmente é não só adorar o nosso Deus, mas também ouvir a sua voz. E o Senhor fale aos nossos corações essa manhã. O versículo que nós iniciaremos está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Deus abençoe a sua palavra. E eu lembro a todos vocês que, como nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo, somos sempre passíveis de algum problema, algum erro, alguma dificuldade. Se porventura tivermos algum tipo de travamento, por favor, continue firme aí no seu celular, na sua televisão, no seu computador. Se tiver algum problema no som, vocês podem nos avisar, mas antes de nos avisar, procure reiniciar o aplicativo do seu celular ou até mesmo o navegador do seu computador. Enfim, o programa onde você está nos assistindo. E aí depois, se o problema persistir, você manda a mensagem para nós, ok? Também, se porventura o som estiver muito baixo, algumas vezes eu ouço aqui depois que inicio o culto, e para mim parece que está bom, mas para algumas pessoas, às vezes o seu próprio dispositivo não ajuda muito, o som não é muito alto, mas de qualquer forma estamos aqui juntos e o nosso propósito é irmos até pouco mais das 10h30, juntos, num só coração, num só desejo de podermos fazer a vontade do nosso Deus. Vamos orar nesse momento?
Oremos então. Ó Deus de amor, Pai de misericórdia, é o nosso desejo e satisfação estarmos em Sua presença essa manhã. Obrigado por cada um dos irmãos que levantaram cedo nesse domingo, demonstrando todo o amor, todo o apreço pelo Senhor. Nós entendemos, ó Pai, que nos dias frios é um pouco mais difícil de se levantar, mas nós devemos demonstrar também o nosso compromisso com o Senhor até mesmo nessas coisas. Nós queremos rogar a Ti, ó Deus, que dá-nos um bom tempo, se for da vontade do Senhor, que não tenhamos qualquer tipo de problema na transmissão, mas que o Senhor nos ajude, Pai, tirando qualquer tipo de coisa que possa tirar a nossa atenção, mas que o nosso coração, a nossa atenção esteja agora neste culto que prestaremos ao Senhor, nesse culto virtual, se assim nós podemos dizer. Queremos render graças ao Senhor. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos, é muito importante os irmãos entenderem que como eu disse recentemente, a igreja é nada mais, nada menos do que a assembleia dos salvos em Jesus Cristo. Então, quando nós estivermos, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso nos nossos avisos, quando nós iremos retornar, nós então nos faremos novamente uma igreja. Nunca na sua casa você vai poder cultuar a Deus completamente se não estiver em comunhão com os irmãos. Então, nunca troque o culto da igreja pelo culto em casa. É claro que esse tempo de pandemia é compreensível, esse afastamento, mas tão logo nós possamos retornar para a nossa igreja, vamos dizer assim, todos, né, de maneira completa, procure não só apoiar a sua igreja, mas também zelar pela sua vida espiritual e também da sua família, ok? Meus irmãos, vamos então para o nosso versículo de hoje. Deixe-me colocar aqui a tela dividida. Vamos para Jeremias, na verdade não é o versículo de hoje, mas é o versículo do ano. Vamos lá? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos agora para os nossos hinos que foram pedidos por alguns irmãos. Eu confesso para vocês que possivelmente eu não vou lembrar de todos aqueles que pediram, mas vamos começar essa manhã então cantando do cantor cristão. Deixe-me colocar aqui, cantando do cantor cristão, Chamada Final. Esse hino eu sei que foi a dona Eida que nos pediu. Vamos cantar então o número 108 do cantor cristão. Colocarei aqui a totalidade da tela. Vamos lá. Número 108 do cantor cristão, Chamada Final.
Muito bem, então, meus queridos irmãos, foi o nosso primeiro hino desta manhã. Nós cantaremos agora o hino que o irmão Paulo Carvalho nos pediu, colocarei aqui já, número 123 do Cantor Cristão, Bendito o Cordeiro. Então, o irmão Paulo Carvalho pediu esse hino, vamos cantar então, já vamos passar novamente aqui para a tela inteira. Vamos cantar número 123, Bendito Cordeiro. Muito bem, então, meus queridos irmãos, esse foi o hino que o irmão Paulo Carvalho nos pediu essa manhã. E se porventura também vocês, irmãos, querem pedir os seus hinos, não importa quantas vezes você já pediu hinos, pode pedir quantas vezes quiser. E aqui procuraremos fazer as vontades de cada um de vocês, ok? Meus irmãos, vamos então para os nossos avisos. E o primeiro aviso desta manhã é bem importante, não que os demais não sejam, mas, meus queridos, nós retornaremos então com os nossos cultos presenciais no próximo domingo, dia 23 de agosto. Porém, apenas nos domingos pela manhã. Meus irmãos, ontem à noite nós fizemos uma reunião apenas com os membros da igreja e a maioria então decidiu que nós retornássemos com os cultos já no próximo domingo. Nós entendemos que ainda estamos, vamos dizer assim, com muitos casos acontecendo na questão de coronavírus. Infelizmente, muitas pessoas não têm respeitado, mas eu reforço, irmãos, aquilo que nós temos dito.
aqui em nossa igreja, nós temos procurado seguir todos os protocolos que nos foram passados pelo governo. Nós temos procurado higienizar a igreja da maneira correta. Temos bastante dispenser, temos vários dispensers de álcool em gel. Temos algumas coisas que já temos passado para os irmãos, como, por exemplo, infelizmente não temos o nosso tempo social, todos devem estar de máscara. Temos na porta da igreja as pessoas que, quando chegam, vão higienizar os seus pés, vão higienizar as suas mãos, será medida a temperatura. Então, todas essas coisas são cuidados que nós temos tido, e eu reforço que aqui na nossa igreja nós estamos cuidando até mais do que muitos lugares que muitos de nós temos frequentado. Então, aqui nós esperaremos todos os irmãos que realmente puderem e quiserem vir ao culto, ao culto de domingo de manhã, já nesse dia 23. Então, nós reforçamos que aquelas pessoas, principalmente idosos, ah, não venham à igreja porque ainda não é o momento, porque são principalmente essas pessoas do grupo de risco. Também crianças de colo, pedimos que não venham à igreja e ainda os pais fiquem cuidando, porque entendemos que a questão dos protocolos com criança pequena ainda não foram passados, principalmente para escolas e também igrejas. Então, nessa questão, eu ainda creio que para os pequenos, para os de colo, para crianças muito novas ainda devem ficar nas suas casas. Então, nós temos algumas pessoas que são do grupo de risco, mas que não são idosos. Então, quanto a esses, eu creio que realmente tomando todos os cuidados, não há problema de vir, porque eu sei que muitas dessas pessoas têm feito os seus afazeres na rua, alguns têm até mesmo trabalhado. Então, deixo claro que isso é algo que é uma posição minha. Entendo que aquelas pessoas que são idosos e também são do grupo de risco não devem participar dos cultos por enquanto, ok? Então, qualquer dúvida, nós vamos falar com os irmãos hoje à noite, mas qualquer pessoa que chegar na igreja, mesmo que seja com uma criança de colo, é claro que nós não vamos proibir a entrada, nós não vamos proibir a entrada de ninguém. O que nós estamos fazendo aqui é um pedido para vocês, para que realmente se entendem que podem sair das suas casas, venham até a igreja, porque é importante que nós congreguemos. É importante que nós estejamos em comunhão. Porque, meus irmãos, é como eu disse para vocês, a igreja é a assembleia ou a reunião dos salvos em Jesus Cristo. O que nós estamos fazendo hoje, todas as transmissões, são paliativos, ou seja, por conta da pandemia, nós estamos nos reunindo de maneira virtual, mas de maneira alguma essa transmissão está no lugar de um culto presencial. Então, eu peço a todos vocês que, tanto quanto possível, estejam na igreja, estejam em comunhão com os irmãos. Por mais que é maravilhoso poder vê-los ah, pelas transmissões, aí no caso, não, vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. Por mais que algumas ligações que nós temos feito por vídeo, temos visto muitos de vocês, ainda assim não é a mesma coisa do que nós estarmos todos juntos. Então, nesse próximo domingo, às 9 horas da manhã, culto presencial na igreja, apenas de manhã, ok? Nós continuaremos com as nossas transmissões, ah, tanto de manhã, mesmo com o culto presencial, mas também continuaremos com as transmissões regulares às 19 e às 19 horas de domingo e às 20 horas de das quartas-feiras, nosso culto de oração. Meus irmãos, tem sido uma grande bênção o nosso painel de perguntas e respostas. E o próximo nós vamos falar sobre o cristão e a música. Existe muita confusão acerca da música que o cristão deve ouvir e cantar. Será que toda música que se diz gospel é uma música realmente cristã? Será que nós podemos ouvir qualquer tipo de música? Então, meus irmãos, essas questões serão levantadas e respondidas pelo pastor Jaime Júnior na sexta-feira, dia 21/8, às 20 horas. Então, programe-se. Eu vou colocar o cartaz ali no grupo da igreja e também no Facebook. Vocês podem compartilhar com quem quer que seja. Se quiserem enviar as suas perguntas com antecedência, podem enviar, não há problema algum.
Então, sexta-feira, dia 21/8, nosso painel de perguntas e respostas falando sobre o cristão e a música. Não só sobre música cristã, mas música no geral. Existe muita confusão acerca dessa questão. Então, vamos procurar, com a graça de Deus, falar sobre esse assunto. O pastor Jaime Júnior estará conosco no domingo, não, na sexta-feira, dia 21/8, às 20 horas. Muito bem, meus amados irmãos, vamos para o nosso hino da semana. Nós começamos a cantar na quarta-feira, vamos cantar hoje de manhã e hoje de noite, 380 do HCC, com a minha voz clamo ao Senhor. Colocarei aqui então a tela cheia e vamos cantar este hino 380, com a minha voz clamo ao Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos já passar para o nosso último hino desta manhã. Vamos cantar o hino Rude Cruz, o hino predileto da dona Roselaine. Ela pediu que cantássemos este hino. Vamos cantar a versão do HCC 132, Rude Cruz. Vamos cantar alegres, então, o hino que a dona Roselaine nos pediu.
Muito bem, então, meus queridos irmãos, foram os hinos desta manhã. Reforço, se porventura os irmãos têm pedidos de hinos, podem pedir à vontade. Lembrando que peçam hinos usinários que geralmente nós usamos na nossa igreja. Cantor cristão, hinário para culto cristão, famoso HCC, cânticos alegres. Também nós usamos melodias do Maranata, nós usamos também hinos de louvor 1, 2 e 3. Então, dentro desses hinários, os irmãos podem ficar à vontade para fazer os seus pedidos, ok? Bom dia para todos vocês que chegaram depois que eu já dei bom dia, sejam todos bem-vindos. Satisfação imensa ter todos vocês conosco. Reforço o aviso que nós retornaremos de maneira presencial no domingo pela manhã apenas, no próximo dia 23. Então, cantaremos juntos no próximo dia 23. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Claro, meus irmãos, cantaremos juntos se assim o nosso Deus nos permitir. Bem? Meus queridos, eu gostaria de mostrar para vocês essa manhã algumas imagens. E essas imagens, elas são sugestivas. Eu já lhes adianto que talvez alguns de vocês que não tomaram café vão ficar com fome. Mas elas têm um propósito e eu já já explico para todos vocês cada uma delas. Vou me colocar aqui para poder comentar a todas as imagens que eu colocar aí para vocês. Vamos lá. A primeira imagem que eu mostro para vocês, ela é muito sugestiva. À sua esquerda, ou à esquerda da tela, nós vemos um lanche todo bonito. E à direita nós vemos um lanche que quando você pede, né, se caso você vai no McDonald's, é geralmente isso que você recebe. Então eu vou mostrar para vocês algumas imagens que demonstram o que é propaganda e o que é a realidade. Então, o segundo exemplo é praticamente a mesma coisa. Não é o mesmo lanche, mas é exatamente a mesma coisa. Você vê à esquerda da sua tela a propaganda e à direita da sua tela você vê a realidade. O que você vê de errado nessa imagem? Nós temos uma caixa de morangos com uvas dentro. Então, também é uma forma de propaganda enganosa. Também, meus irmãos, nós temos aqui dois exemplos. Primeiro, à esquerda da sua tela, nós temos um bolo, se assim podemos dizer, eu creio que é um bolo, é um pão, que na imagem ela mostra várias, vamos dizer, várias gotas de chocolate, porém, na realidade, você vê apenas uma. E à sua direita, ou à direita da sua tela, você vê uma mini pizza, que na imagem tem muito recheio e parece muito grande. Já na realidade, ela tem como a gente brincava lá em São Paulo dizendo que tem um susto de recheio, ou seja, quase nada. A próxima imagem é uma bolacha aqui ou biscoito, se assim você quer dizer, mas para mim lá em São Paulo é bolacha, ok? Então você vê na propaganda do pacote como ela é e como é a realidade. Aqui, muitas pessoas, né, já está chegando a época de panetone, então você vê, quando você compra um panetone, você olha na caixa e aparece todas aquelas gotas de chocolate, mas quando você abre, você encontra isso que está à direita da sua tela. Olha que interessante, esse esse palito de doce, se assim nós podemos dizer, do Bob Esponja, na caixa é uma coisa e a realidade está mais para, vamos dizer assim, né, um palito de doce de terror, não do Bob Esponja. E aqui também, olha, uma pizza que na caixa parece uma coisa, mas na realidade parece outra. Parece, na verdade, uma pizza de orégano ali, né? Também, meus irmãos, olha que algumas pessoas fazem isso, né? Algumas empresas fazem isso. Mostram um pedaço do produto e o pedaço que está à mostra geralmente é bem recheado, mas quando você abre não tem nada de recheio, né? Ou só tem pelo menos aquela parte. E o famoso panetone aí, que na caixa tem várias daquelas frutas brilhantes e cristalinas, e aí quando você abre, está aí, como na esquerda do seu vídeo não tem
absolutamente nada. O que que essas coisas têm em questão? Por que que eu quis mostrar para vocês todas essas imagens hoje pela manhã? Porque quando você vê essas imagens, essas propagandas, geralmente tem uma figura ou tem um letreiro que diz o seguinte: imagens meramente ilustrativas, ou seja, aquela imagem não condiz com a realidade. E aí, meus irmãos, nós vamos essa manhã falar sobre algo que é muito parecido com aquilo que nós vimos nessas imagens. Colocarei aqui o título do desafio da manhã. Nós vamos falar sobre uma vida de aparências. Nós vamos falar então sobre uma vida de aparências. Eu vou colocar os versículos na tela, mas a referência já está aí, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 5. Deixa eu dividir a tela novamente. Eu não vou não vou deixar aqui esse panetone não, mas vamos então ler aqui, meus irmãos, 2 Timóteo 3,5. A palavra de Deus diz para nós o seguinte: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado pelos hinos que cantamos, muito obrigado, Senhor Deus, pela esperança de podermos estar reunidos no próximo domingo. E realmente é uma esperança, ó Deus, porque só Tu é que pode dizer se todas essas coisas acontecerão. É claro que ansiamos, ó Deus, por nos encontrar nos céus, na eternidade. Oramos para que o Senhor venha nos buscar o mais breve possível, porque aí não haverá pandemia, não haverá nenhum tipo de distância. Nós estaremos sempre juntos, para sempre juntos com o Senhor e também juntos com os nossos queridos irmãos. Mas se porventura, ó Deus, o Senhor Jesus não retornar essa semana, o desejo dos nossos corações é que o Senhor permita que tenhamos o nosso culto. Tu sabes, ó Deus, que para o cristão fiel, para aqueles que realmente amam o Senhor, estar em casa realmente entristece os nossos corações, por mais que entendemos que todas as coisas que têm acontecido, ah, os nossos governantes têm sugerido que fiquemos em casa, mas se há possibilidade de nós estarmos reunidos, nós agradecemos ao Senhor primeiramente, mas também fazemos realmente, na verdade, temos o desejo de que todos possam estar juntos novamente o mais breve possível. Então, dá-nos essa manhã o entendimento para aquilo que veremos na Sua palavra. Ajuda-nos a sermos crentes fiéis e não vivermos, ó Deus, de aparência, mas sermos crentes que realmente demonstram todo o amor, demonstram todo, ah, não só respeito, mas principalmente ah, todo o desejo que nós temos de poder servir ao Senhor. Toda a reverência que nós devemos ter pelo Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, uma vida de aparências. O que nós vimos são imagens meramente ilustrativas, nós sabemos. E a realidade não condiz com as imagens. Lamentavelmente, boa parte do cristianismo atual, e eu não digo da nossa igreja, eu digo no geral, o cristianismo atual, vive de aparências. Igrejas, crentes que se dizem cristãos, igrejas que se dizem cristãs, quando na verdade é somente uma casca. A sua essência é totalmente diferente do que a sua aparência externa demonstra. Cristo falou muitas vezes sobre essa situação. Os próprios profetas do Antigo Testamento pregavam em relação à hipocrisia de Israel. Mas, meus irmãos, nós devemos entender que o apóstolo Paulo, no contexto do versículo 5 do capítulo 3, ele fala sobre isso como sendo uma das características dos últimos dias. E quanto a isso, meus irmãos, eu quero ler com vocês aqui todo o capítulo, todo não, os versículos de 1 a 5 do capítulo 3. Vocês, por favor,
podem acompanhar na sua Bíblia, mas também podem acompanhar aí na sua tela. A palavra de Deus diz o seguinte, essa versão que eu vou ler aqui é NVT, ok? Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outras e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si mesmo, ou cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele não está falando de incrédulos. Aqui ele está falando de cristãos. O próprio comentarista João Calvino e outros comentaristas também concordam que aqui o apóstolo Paulo não está falando de ímpios, porque quando ele termina o capítulo 2, ele está falando sobre cristãos, e posteriormente, mais para frente, nós vamos ler o capítulo 2, uma parte do capítulo 2. Mas é muito triste, meus irmãos, que essa característica dos últimos dias fala que essas coisas, elas são pertinentes a cristãos. Há algum tempo atrás nós já estudamos sobre algumas dessas características, e podemos futuramente estudar sobre cada uma delas. Mas hoje, meus irmãos, eu quero falar para vocês acerca de uma vida de aparências. Como é prejudicial para você, meu irmão, para sua família e também para a comunidade que você vive. Então, quando um cristão vive de aparências, ele não se prejudica a si próprio. Ele prejudica a sua esposa ou o seu marido, ele prejudica os seus filhos, ele prejudica a sua família no geral, mesmo se são crentes ou incrédulos, prejudica a sua igreja, você prejudica o bairro onde você mora. Por quê? Porque como cristãos nós temos responsabilidades. E infelizmente, meus irmãos, nós temos visto que muitos cristãos têm vivido de aparência. Aquilo que é praticamente aquilo que nós vimos. A imagem é meramente ilustrativa. Pessoas que às vezes estão dentro da igreja e demonstram um amor por Deus, demonstram um amor pelos irmãos, demonstram até mesmo um comprometimento entre marido e esposa, entre família, mas ao sair dos portões da igreja, ao entrar dentro do carro, tira a máscara de felicidade e bota a sua verdadeira face. Pessoas que, perante outros, são super dóceis e amáveis, mas que dentro de casa são pessoas cheias de mágoa, cheias de ira, sem qualquer tipo de traço do cristianismo que com a sua boca professa ter. Então todas essas coisas são prejudiciais, não só a cada um de nós, mas a todo o contexto que nós vivemos. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa situação e deixando claro que os últimos dias, e eu já expliquei isso recentemente, o apóstolo Paulo, ele cria que ele já estava vivendo nos últimos dias, que Cristo estava às portas de voltar. Nós sabemos que essas coisas estão muito acentuadas nos nossos tempos, ou nos tempos atuais. Então, devemos entender. E algumas pessoas creem erradamente quando leem ali em Mateus 24 acerca de algumas características dos últimos dias, que o amor se esfriará e tudo mais. Ali não está falando do tempo que nós vivemos, está falando do tempo da tribulação. Mas todas essas questões que aqui são faladas são pertinentes, sim, ao tempo que nós vivemos. Mas de quando Cristo subiu aos céus até a volta de Cristo. Mas nós sabemos que todas essas questões elas estão muito acentuadas em nossos dias. Meus irmãos, Martinho Lutero, ele diz o seguinte: os que trazem a aparência de uma natureza temente a Deus negam o poder de Deus. Então, realmente, se eu falo com a minha boca que eu amo a Deus, mas com as minhas atitudes eu tenho
eu faço algo totalmente diferente, eu nego o poder de Deus na minha vida. Como é que eu posso falar do amor de Deus para as pessoas se eu não vivo o amor de Deus? Então, meus amados irmãos, como eu falei para vocês, o Antigo Testamento é recheado de situações de onde Deus chama a atenção do povo de Israel da hipocrisia que eles estavam tendo, que tinham um aspecto de religiosidade, mas dentro de si era uma nação cheia de impiedade, cheia de idolatria. Nós vamos falar aqui, ou vamos ler aqui as palavras de Jesus em relação aos fariseus. Ele fala em Mateus 23, 25, falando para os fariseus e escribas, que eram os religiosos da época: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Ou seja, Jesus estava chamando a atenção dos religiosos da época, porque eram pessoas hipócritas. Nós vamos falar na próxima semana, na semana que vem, sobre legalismo e vamos falar sobre liberalismo. Ou seja, dentro da igreja nós temos algumas pessoas que dizem: ah, não, essa coisa não pode. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. São regras muitas vezes feitas por homens. Ou, na verdade, pessoas que não vejo problema nenhum, você pode fazer aquilo que você quiser, pode liberar geral. Meus irmãos, nós devemos seguir aquilo que diz a palavra de Deus. E não aquilo que o nosso eu acha, ou o nosso famoso achismo. Não. Nós devemos seguir os preceitos da palavra de Deus. Em todas as épocas, Deus sempre deixou claro de que maneira o homem devia adorá-lo. Então nós não podemos hoje chegar de maneira irreverente diante de Deus e apresentar uma adoração deficiente. Nós iremos chegar na semana que vem, aqui em nossa igreja, fazendo os nossos cultos presenciais. Mas desde já, a partir do momento que você ligou o teu celular ou o seu computador e está assistindo essa transmissão, você deveria ter feito uma examinação pessoal, para que o seu louvor e a sua adoração possa chegar diante de Deus. Nós entendemos que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós aprendemos na semana retrasada que qualquer tipo de pecado é idolatria. E nós temos colocado o nosso eu diante de Deus quando nós entramos na presença de Deus, seja nas transmissões, seja nos cultos, com pecados não confessados. Isso, meus irmãos, é uma vida de aparência. A palavra utilizada por Paulo no original, aqui no capítulo 3, versículo 5, quando fala uma forma de piedade, ela é a palavra grega morphoses, que é uma das raízes da palavra metamorfose. E ela é usada apenas 2 vezes na Bíblia, no sentido de forma exterior sem realidade interior. Vamos ler ali em Romanos capítulo 2, vou colocar aqui para os irmãos lerem, versículos 17 a 24, e os irmãos vão entender exatamente o que significa isso. Eu coloquei em 2 partes aqui para não ficar tão pequeno, ok? Versículo 17: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito,
o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Meus irmãos, são palavras fortes do apóstolo Paulo. No capítulo 1 de Romanos, ele trata sobre os pecados dos incrédulos, dos ímpios. No capítulo 2 de Romanos, ele está tratando sobre os pecados dos crentes. Pessoas que, da boca para fora, demonstravam uma aparência de santidade, mas que suas atitudes eram totalmente diferentes. E, infelizmente, nós temos visto esse tipo de coisa. Pessoas que, com as suas bocas, louvam a Deus, mas com as suas atitudes negam as suas palavras de fé. Não adianta nada, meus irmãos, absolutamente nada, a fé sem a prática. Não adianta nada dizer que eu creio em Deus se eu não tenho praticado a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Não sede somente ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra de Deus. Deixa eu só confirmar aqui, esse versículo eu lembrei agora, não coloquei ali não coloquei aqui nos nossos slides. Não é versículo 26, é versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ontem na transmissão, ou na verdade na reunião que eu fiz com os membros da igreja, eu disse que tinha uma surpresa para poder falar com vocês hoje. E eu quero dizer para vocês o seguinte: a partir a partir de setembro, da primeira semana de setembro, nós vamos organizar um dia da semana para estudarmos, até mesmo de maneira remota, uma vez que nós não podemos estar juntos. Nós vamos estudar sobre liderança cristã. Nós vamos estudar sobre como nós devemos nos portar diante de Deus e diante dos irmãos. Porque, meus irmãos, não podemos nos apresentar diante de Deus de maneira hipócrita. Eu não posso, irmãos, pregar a vocês essa manhã se o meu coração não estiver reto diante de Deus. Eu não posso permitir que qualquer irmão chegue ao púlpito da igreja, seja para reger, seja para pregar, se o seu coração não está reto diante de Deus. Do que adianta uma pessoa chegar e dizer, assim diz o Senhor, se a sua própria vida não condiz com aquilo que está sendo pregado, com aquilo que está sendo cantado? Então, meus irmãos, todos aqueles que estiverem numa posição de liderança da nossa igreja, eles precisarão passar por esse tipo de estudo, porque nós precisamos demonstrar respeito diante de Deus. Não adianta nós sermos uma igreja grande em números, se grande parte das pessoas demonstram dentro de si uma atitude de hipocrisia. Talvez no seu íntimo você pode estar pensando, essa pregação é boa para o meu filho, para o meu marido, para minha esposa, para aquele irmão da igreja, para aquele... Não, irmãos. Essa admoestação é para cada um de nós. Cada um de nós deve se colocar diariamente diante de Deus, clamando que Deus venha e possa sondar os nossos corações. É até o próximo versículo que nós vamos ler, mas não vamos ler agora. Quero citar as palavras de alguns comentaristas. Hans Burke, ele destaca o seguinte: aqueles que trazem a aparência de uma natureza temente a Deus, mas negam o seu poder, e que ainda preservam os costumes formais da religiosidade, mas não lhe concedem nenhuma influência sobre sua vida. Ou seja, são pessoas que vêm à igreja, leem as suas Bíblias, oram na igreja, mas que quando saem da igreja, essa religiosidade, esse aspecto, essa aparência de cristianismo não tem valor algum nas suas casas. Quantos de vocês que nos assistem, e só Deus é que sabe, quantos de vocês que nos assistem,
cultivaram uma vida devocional todos os dias dessa semana que nós. Eu tenho plena convicção que você que faz parte dessa igreja, por mais que seja novo convertido, conhece quais são os desígnios de Deus, quais são os mandamentos de Deus, quais são os passos para uma vida cristã vitoriosa. Mas, no entanto, muitos têm abandonado a vida cristã em detrimento de prazeres, em detrimento de coisas que são fúteis, deixando Deus de lado. Eu reforço, meus irmãos, aquilo que eu já disse para vocês. Todos os problemas que nós temos em nosso lar, seja entre marido e esposa, seja entre pais e filhos, são problemas espirituais. Porque nós estamos muitas vezes cultivando coisas que são seculares do que propriamente dito coisas que são cristãs. E aí, meus irmãos, como o pastor Yuri falou tempos atrás sobre aquele pastor que tirou a televisão da sua casa, a minha pergunta para você é a seguinte, e eu confesso para vocês que eu tenho feito essa pergunta para mim diariamente e tenho colocado diante de Deus todas essas questões. E o Senhor é testemunha disso. O que tem me impedido de poder servir fielmente ao Senhor? Será que é o WhatsApp? Será que é o Facebook? Será que é o celular? Será que é a televisão? Será que é o Netflix? Será que é o futebol? O que será que tem tirado o seu foco de Deus? Talvez pode ser até mesmo o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Meus irmãos, nada nem ninguém deve tirar o primeiro lugar de Deus das nossas vidas. Não podemos viver dizendo que somos cristãos, que somos salvos em Cristo, apenas de boca. Não adianta eu chegar na igreja e dizer para os irmãos, Deus diz para vocês, meus irmãos, que nós devemos ter uma vida de oração e eu não cultivar uma vida de oração. Vocês são livres se querem perguntar para minha esposa acerca da minha vida. E vocês podem dizer, mas você é pastor. Não, meus irmãos. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é requerido. A régua com que Deus mede aqueles que estão no ministério é infinitamente maior do que a régua daqueles que são membros de igreja. Porque realmente eu devo ter uma vida irrepreensível diante de Deus, para que possa servir como exemplo para todos vocês que me assistem. Para que essas palavras que eu esteja dizendo para vocês seja, vamos dizer assim, carregada com o meu exemplo e não só palavras ditas ao vento. Então, realmente, meus irmãos, nós devemos procurar cultivar uma vida não só condizente com as nossas palavras, mas com aquilo que nós sabemos. Aqui na nossa igreja nós temos muitas pessoas que têm muito mais de 5 anos de salvação. Só que, infelizmente, muitas vezes, você mesmo sabe que tudo aquilo que está no seu entendimento não é aquilo que você tem praticado. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo deixa claro acerca disso. Nós devemos fugir de tais pessoas que demonstram uma aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. William Barclay, ele diz o seguinte, a acusação final a essas pessoas que têm forma de piedade é que elas retêm a forma exterior da religião, ou seja, exteriormente são religiosos, mas negam o poder de Deus, ou seja, mantêm todas as formas externas de religião, mas não sabem nada da religião como poder dinâmico que muda a vida dos homens. O que é que transforma as nossas vidas? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que é uma espada de dois gumes. Então, meus irmãos, não adianta reclamar que nós não temos desejo de ler a Bíblia. Não adianta reclamar que eu não consigo ter uma vida de oração se você não buscar, se você não se esforçar. Não adianta dizer que amo a Deus se eu não demonstrar com as minhas atitudes. Não adianta.
Meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo, ele sabia que esse era um problema da igreja no passado. Mas também nós sabemos que é um problema da igreja no presente. Só você ligar a sua televisão nos canais de madrugada e você vai ver que muitos estão pregando, se dizendo em nome de Jesus. Mas nós sabemos que isso é só uma aparência de religiosidade. E a prática é muito longe do que os princípios bíblicos têm demonstrado. E realmente, meus irmãos, nós precisamos ter uma atitude diferente. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz, deixa eu ver se coloquei o versículo aqui, espero que tenha colocado. Na verdade, eu não coloquei, e ali está aparecendo de maneira errada, não saiu todo o versículo. Mas, por favor, abre sua Bíblia, no Salmo 139, eu acabei não colocando ali, mas vamos para o Salmo 139. Eu creio que na EBD nós vamos ler esse versículo, mas vamos ler Salmo 139, versículos 23 e 24. Você tem a sua Bíblia aí em mãos? Se caso não tiver, não tem problema, eu posso ler para todos vocês. Salmo 139, vamos ler o que diz a palavra de Deus? Vamos lá. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus amados irmãos, nós vamos ver daqui a pouco sobre qual o remédio ou como nós podemos deixar de viver uma vida de aparências. Nós vamos dividir esse desafio em dois, porque hoje não vamos tomar todo o tempo falando sobre isso. Mas hoje nós estamos falando sobre o capítulo 3, versículo 5 de 2 Timóteo. São duas lições, e eu peço perdão que eu acabei não lhes falando sobre a primeira lição que nós vemos aqui. Ou duas questões importantes. A primeira delas que o apóstolo Paulo traz é que há necessidade de reconhecer uma vida de aparência. O capítulo 3, versículo 5 diz que são pessoas que têm uma forma de piedade. Então é necessário que nós reconheçamos se nós somos esse tipo de pessoa. E como é que nós reconheceremos? Quando nós nos colocarmos diante de Deus. É como eu disse, meus irmãos, em vez de ficar pensando, meu marido, minha esposa, o outro irmão em Cristo deveria ouvir isso, cada um de nós deve se colocar diante de Deus. Clamar ao Senhor que possa sondar os nossos corações e ver se realmente nós temos andado de maneira correta diante dele ou se nós temos sido cristãos hipócritas. Se nós estamos negando o poder de Deus nas nossas vidas. Por que negando o poder de Deus? Lembra o que diz 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, qual é a expectativa do mundo ímpio quando nós dizemos que somos transformados por Cristo? E a partir daquele dia que nós fomos salvos, nós demonstremos a natureza de Cristo em nós. O maior problema, meus irmãos, o maior problema está em nós não aplicarmos Gálatas capítulo 5, versículo 16 nas nossas vidas. Andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É por isso, meus irmãos, que eu reforço o que eu lhes disse. Os problemas que prejudicam a nós e nossas famílias está na nossa falta de espiritualidade. Nossos filhos precisam ver em nós pessoas que amam a Deus. Precisam ver em nós pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Os seus filhos, independente se são grandes ou pequenos, eles têm lembrança de ver você, meu irmão, lendo a palavra de Deus. A sua esposa tem o costume de ver você, meu irmão, ler a palavra de Deus.
Você, meu irmão, tem o costume de ver a sua esposa lendo a palavra de Deus, orando, fazendo devocional juntos? Meus irmãos, não adianta saber que nós devemos perdoar uns aos outros se nós não nos perdoarmos mutuamente. Um dos grandes problemas do casamento está em marido e esposa não se perdoarem mutuamente. E aí nós vivemos uma vida de aparências. Nós ah, viemos para a igreja como se tudo estivesse bem, mas o nosso exterior, o nosso interior está em pedaços. Nós somos apenas uma casca. Quantos artistas, meus irmãos, demonstram perante a mídia uma alegria, só que ela é superficial. Muitos estão amargurados, angustiados. Nós temos visto e temos muitos casos de atores famosíssimos que se suicidaram porque o seu íntimo estava corrompido por causa da amargura. Meus amados irmãos, a segunda lição que nós vemos, ainda aqui no capítulo 3, versículo 5, é quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo: foge também destes. Não quer dizer que você tem que mudar de igreja, porque infelizmente hipocrisia tem em todos os lugares. Antes de você e eu apontarmos o dedo para alguma pessoa dizendo que ela é hipócrita ou não, nós devemos colocar as nossas vidas diante de Deus, porque muitas vezes somos nós que temos agido com hipocrisia diante de Deus, sabendo que nós devemos zelar pela nossa vida espiritual, e muitas vezes nós não temos feito isso. Mas o apóstolo Paulo diz: foge também destes. Se eu sei que tal pessoa não tem uma vida cristã correta diante de Deus, eu não tenho que me achegar a ela, não tenho que ter uma amizade com ela. Um professor meu, ele dizia o seguinte: pássaros da mesma pena se ajuntam. Eu já disse isso para os irmãos, que nos acampamentos é fácil ver quem são os jovens que realmente querem fazer a vontade de Deus daqueles jovens que não querem nada com nada. Porque aqueles jovens que são fiéis a Deus, eles se ajuntam com outros jovens que são fiéis a Deus. Você não vê jovens infiéis junto com jovens fiéis. Por quê? Porque pássaros da mesma pena não se ajuntam. Dentro da igreja, procure pessoas que realmente possam acrescentar à sua vida cristã. Afaste-se daqueles que são como serpentes que querem destilar o veneno da amargura, que estão amarguradas contra a liderança da igreja ou até mesmo contra outros irmãos em Cristo. Todas essas atitudes são atitudes pecaminosas e nós devemos fugir desse tipo de atitude. Meus amados irmãos, como é então que nós devemos viver, como nós devemos deixar de viver uma vida de aparências? Hoje eu vou falar brevemente sobre como nós podemos deixar de viver uma vida de aparências, mas na semana que vem nós vamos nos aprofundar mais nisso. Eu tenho aqui, então, o texto de 2 Timóteo capítulo 2. Infelizmente, ali acabou saindo um pouquinho Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, meus irmãos. Deixa eu só ver se consigo arrumar aqui. Eu acho que conseguirei sim diminuir um pouquinho a letra aqui. Acho. Bom, agora vai. Isso, foi direitinho, beleza. Então vamos ler. Eu dividi também em duas partes, tá bom? 2 Timóteo 2,14. Preste bem atenção. Recomenda essas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Próxima parte ali. Na verdade, não coloquei em duas partes. Mas, meus irmãos, deixa eu só reforçar a seguinte questão. Cada uma
cada um desses versículos, ou cada parte desses versículos, nós vemos aqui alguns imperativos. E se você já estudou português, você sabe que se um verbo ele está no imperativo, é uma ordem, não é verdade? Então, primeiramente, nos é dito que ah, nós devemos dar testemunho às pessoas, ou seja, recomendar essas coisas quais? Dar testemunho solene a todos perante Deus para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Ou seja, nós devemos viver esse tipo de atitude, e não só viver, mas também dizer a outros que ter qualquer tipo de contenda, qualquer tipo de ah, não só atitude de contenda, mas também falar coisas indevidas, isso traz mais confusão do que propriamente pode resolver alguma coisa. Então, esse é o primeiro imperativo. O segundo imperativo está em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O próximo imperativo está dos versículos 16 a 19. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O outro imperativo está nos versículos 19, parte B, até o 21. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Outro imperativo: foge outro sim das paixões da mocidade. E aqui, meus irmãos, Timóteo não era jovenzinho não, viu? Os comentaristas dão conta que Timóteo tinha em torno de 40 anos de idade. Então, aqui não está falando para um jovem, mas está falando foge outro sim das paixões da mocidade. A parte B, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E finalmente, irmãos, o último imperativo, a última ordem do apóstolo Paulo, versículos 23 a 25. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem, conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, alguns imperativos aqui. Recomenda essas coisas, procura apresentar-te a Deus, evita falatórios inúteis, aparte-se da injustiça, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor e repele as questões insensatas. Esse é o antídoto de uma vida de aparências. É por isso que eu disse que o apóstolo Paulo está tratando com crentes. Porque logo depois dessa parte, o apóstolo Paulo já começa a dizer que nos últimos dias, e aí fala sobre aquelas características. Como que nós devemos deixar de viver uma vida de aparências? Buscando santidade. Nós vamos falar sobre cada uma dessas questões na semana que vem. O último versículo dessa manhã está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, coloque-se diante de Deus.
clame ao Senhor que possa sondar o seu coração. Ajoelhe-se diante de Deus. Antes de pensar no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, nos seus pais, no irmão da igreja, no pastor, nos diáconos, nos regentes, quem quer que seja, coloque-se diante de Deus. Elimine a autojustiça, porque a nossa autojustiça nos faz olharmos apenas para os pecados dos outros, deixando os nossos pecados de lado. De que maneira você tem servido ao Senhor? Então o apóstolo Paulo nos diz, nós devemos fugir dessas pessoas que têm uma aparência de piedade. Olha o que ele fala, vamos ler novamente aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Deixa eu voltar aqui, irmãos. Eu tinha colocado ali, mas não deu certo. Vamos ler aqui versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Se Cristo transformou a sua vida, se você é um salvo em Cristo, você foi transformado, assim como eu fui transformado. Nós pertencemos a Cristo. E cada vez que nós temos vivido uma vida de aparências, nós estamos negando o poder de Deus para todos aqueles que estão à nossa volta. Não adianta nada nós orarmos pela salvação dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos do trabalho, se nós não vivermos uma vida digna do Senhor. Então, meus irmãos, abandonemos uma vida de aparências. Sirvamos ao Senhor. Aplique todas as verdades que todos sabem, todos conhecem qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Deixe as desculpas de lado. Deixe de ser uma imagem meramente ilustrativa e passe a viver na prática como um salvo de Jesus Cristo, como um filho de Deus. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos mais uma vez em Sua presença, clamando que o Senhor fale aos nossos corações e sonda os nossos corações. Que a nossa autojustiça, ó Deus, não venha nos enganar. Antes de nós olharmos para aqueles que estão à nossa volta, que olhemos para as nossas próprias atitudes. Ajuda-nos a ser crentes fiéis, ó Deus. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, então, meus irmãos. Vamos passar agora para o nosso tempo da escola dominical. Deixa eu só abrir aqui. Eu acabei esquecendo de abrir o slide. Vamos lá? Se você tem o seu livro, pode já abrir no capítulo de número 6. Vou colocar aqui. Lá. Então, meus irmãos, nós estamos falando sobre conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus. A dona Yara colocou aqui para aumentar um pouco o volume. Dona Yara, aqui para mim eu posso colocar um pouco mais alto, mas pode ficar ruim porque vai ficar muito chiado, tá? Então o ideal seria, não sei se talvez o microfone está meio longe, porque com uma blusa diferente, mas o ideal seria ouvir ou com fone de ouvido ou até mesmo um pouco mais perto do celular, ok? Meus irmãos, então deixa eu pegar a minha apostila aqui. Vou deixar minha Bíblia de lado aqui. Nós estamos então falando sobre conhecendo a Deus. Eu creio que a maioria dos irmãos já estão com as suas apostilas. Vamos para a lição de número 6. Eu reforço o pedido a todos vocês para que façam as lições, mesmo que nós temos caminhado de maneira não devagar, nós temos tratado cada ponto sem pressa, mas vocês podem fazendo as lições sem problema nenhum, porque cada domingo nós estamos colocando coisas novas e os irmãos devem anotar nas suas apostilas para enriquecer o seu conhecimento, ok? Nós vamos falar na lição de número 6, se você tem a sua apostila,
deixa eu chegar aqui, está na página de número... nossa, eu passei bastante aqui. Nossa, estou bem longe, na verdade. Aqui, Deus é pessoal. Página 47, lição 6. Nós já avançamos falando sobre Deus é pessoal, já falamos que Deus possui intelecto, e hoje nós vamos falar que Deus possui uma vontade. Então, se você tem a sua apostila, abra aí na página de número 51. Página 51, Deus possui uma vontade. E, meus irmãos, eu vou ler aqui a parte da apostila, uma vez que todos vocês têm, e depois eu complementarei com aquilo que eu coloquei, né? Eu sempre disse para vocês que nós vamos complementar com alguns comentaristas, com o ensino a mais de cada um desses temas que nós nos temos proposto. Então acompanhe aí na sua apostila. As Escrituras revelam claramente que Deus possui uma vontade, o poder de determinar suas ações, ou seja, o que ele fará, e o fim ou o propósito da sua criação, isso é, ele pode fazer o que ele quiser com o que ele criou. As escolhas de Deus fluem de quem ele é. Sua vontade é uma expressão do seu ser e disposição. É importante entender que a vontade de Deus e a vontade do homem são duas coisas muito diferentes. Deus é único, Deus é o único que é completamente livre para fazer o que decidir fazer, sem limitações ou possibilidade de fracasso. As decisões mais firmes dos homens, mais poderosos, muitas vezes não se concretizam. E isso realmente é muito interessante, irmãos. Eu vou complementar aqui agora a lição de número 6. Estamos falando sobre Deus possui uma vontade. Essa parte que eu vou ler agora está na sua tela, não está na sua apostila, você pode escrever, ok? Então, a vontade de Deus é o padrão com que medimos tudo o que é avaliado corretamente em seus motivos, propósito e execução. O fim mais elevado do homem é realizado quando ele se conforma à vontade de Deus. Mesmo Cristo veio não para fazer sua própria vontade, mas somente a vontade do Pai. Nada há mais elevado para o homem do que encontrar a vontade de Deus e realizá-la. O céu sempre tem um propósito específico em trazer cada pessoa ao mundo. E esse propósito abrange cada momento da vida. Ou seja, Deus tem uma vontade para cada um de nós. É claro, meus irmãos, e nós devemos entender, Deus ele não é o autor do pecado. Deus não é o autor do mal. Então, não é a vontade de Deus que nós pequemos, mas precisamos entender que Deus ele é soberano. Ele conhece todas as coisas e nós veremos sobre a onisciência de Deus. Então Deus conhece a totalidade dos nossos dias. Ele sabe o que nós faremos ou deixemos de fazer, nós é que não sabemos. A Bíblia nos diz que nós devemos nos conformar à vontade de Deus. Mas Ele já tem uma vontade designada para cada um de nós. Então não é em vão que cada um de nós estamos aqui nesse mundo. Se alguma vez você parou para pensar e dizer: o que será que eu estou fazendo aqui? A Bíblia diz, Isaías capítulo 43, nós estamos aqui nesse mundo para a glória de Deus. 43:7, se eu não estou enganado. Então, Deus tem uma vontade para cada um de nós. Veja então, desculpa irmãos, a pergunta de número 1. O que as seguintes escrituras nos ensinam a respeito da vontade de Deus? Há alguma limitação à vontade de Deus? Alguma força poderia frustrar a vontade de Deus? Aqui eu não coloquei a pergunta toda, né? Está aí apenas uma parte para que os irmãos possam ver. Vamos para Provérbios 19:21. Vou colocar aqui o versículo na sua tela. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. São muitos os versículos, irmãos, que tratam sobre os caminhos do homem sendo caminhos de morte, mas o caminho de Deus sendo o caminho correto. E não só sendo o caminho correto, mas como ele vai dirigir o homem que é piedoso.
Salmo 25 mesmo fala sobre isso, Salmo 25:12. Mas qual a resposta para essa questão? Veja só o que Waltke ele diz. A vontade de Deus é imutável. Os melhores planos e esforços humanos não têm como permanecer diante do Senhor se ele assim não o desejar. O filho sábio, perdão, pode estar certo de que Deus realizará sua vontade boa e moral a despeito das intenções das pessoas ímpias. Não tenho como ouvi-los. Eu disse para vocês que iria fazer hoje uma chamada para poder outras pessoas ajudarem, mas desde que nós estaremos juntos na semana que vem, vou perguntar para vocês que estiverem aqui, hein? Tem que estar com as lições feitas, as suas respostas. Então eu estou aqui ganhando um pouco de tempo, colocando os comentários sobre essas questões para enriquecer o nosso entendimento. Então, os planos de Deus estão acima dos nossos, então a sua vontade é soberana sobre a nossa vontade. O próximo versículo, meus irmãos, é Isaías capítulo 14, versículo 27, que diz o seguinte: porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Olha que bacana, meus irmãos. O comentário de Roy Zuck diz o seguinte: Deus tem o controle soberano sobre todas as nações. Nada pode frustrar os seus planos e parar a sua mão. Então, alguma coisa pode frustrar a Deus? De maneira alguma. Vamos para Warren Wiersbe diz o seguinte: Deus está no controle da ascensão e queda dos países ao cumprir seus propósitos divinos no mundo. Eu acabei, irmãos, não colocando aqui, deixa eu só colocar aqui o meu guia, que é o meu tablet. Eu vou abrir aqui os slides, fica mais fácil para mim. Então, meus irmãos, o próximo versículo é Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10. Vamos ler o que diz? A palavra de Deus nos diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender com essa questão? Deixe-me colocar aqui o comentário. Olha só. Opa, eu fiz errado, voltei no versículo. Então, o comentário DV diz o seguinte: Isaías afirmou a soberania de Deus. Deus é único no conhecimento e o controle do futuro. Seu firme propósito é realizar o que está proposto. Olha o que John Gill disse: as coisas que foram desde o princípio, ou as coisas antigas feitas pelo Senhor, seja como efeitos de poder, sabedoria e bondade, ou em ira ou em misericórdia, tais como a criação dos céus e da terra e todas as coisas neles, a destruição do velho mundo e de Sodoma e Gomorra, a retirada de Israel do Egito através do Mar Vermelho e do deserto para a terra de Canaã, e todas as coisas maravilhosas então feitas por ele, que são tantas provas da verdadeira divindade de Deus, do Deus de Israel, em oposição aos ídolos dos gentios. Então, por que esse comentário é muito interessante? Porque, meus irmãos, Deus não precisa pedir permissão para ninguém para efetuar os seus propósitos. Então, nós estamos deixando claro nessa parte do nosso estudo que a vontade de Deus é soberana. Tudo isso que nós estamos passando é a vontade de Deus? Sim, é a vontade de Deus. É Deus quem tem permitido todas essas coisas e o propósito que Ele tem com essas questões. Eu tenho dito que nós podemos aprender um propósito como igreja, nós podemos aprender um propósito mesmo de maneira individual, que Deus, Ele age de maneira soberana sobre todas as coisas e nós devemos nos alegrar com tudo aquilo que Ele tem feito, com tudo aquilo que Ele tem
permitido. Vamos para o próximo versículo, Daniel capítulo 4, versículos 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer: que fazes? Interessantíssimo que nessa parte de Daniel, Nabucodonosor é transformado, ou pelo menos tem as atitudes como de um animal. Por quê? Porque o coração dele se ensoberbeceu. E Deus permitiu que todas as coisas que aconteceram com ele trouxesse humildade. Então, meus irmãos, será que também certas coisas que acontecem conosco não é para nos trazer humildade? Vejamos o comentário acerca desse versículo. O domínio de Deus, é eterno, não é eterna, tá? É eterno, e o seu reino é de geração em geração. Ninguém pode impedir os planos de Deus e ninguém tem o direito de questionar. Também, irmãos, o Wiersbe, ele diz o seguinte: pelo fato de Deus ser soberano, é capaz de fazer o que bem entender. Ninguém pode impedi-lo nem exigir que ele dê satisfação de nada. O coração do homem pecador rebela-se diante da simples ideia de um Deus soberano, pois o coração humano deseja ser livre de todo o controle externo. Eu vou apertar um pouquinho o passo aqui por causa do nosso tempo, mas realmente, irmãos, o nosso coração luta diariamente contra a vontade de Deus. Eu estava pregando agora há pouco sobre uma vida de aparências. Você que é crente não sabe que nós devemos ler a palavra de Deus? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Então, o salmista não fala que você deve ler apenas uma vez, mas ele sugere a leitura diária, dia e noite da palavra de Deus. Você não sabe que deve se orar cada dia? Paulo diz: orai sem cessar. Você não sabe que deve vir aos cultos, ou pelo menos participar de maneira remota dos cultos? Não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Existem, meus irmãos, mandamentos para todas as coisas e princípios para as nossas vidas. Nós é que estamos lutando contra a vontade de Deus. Então a vontade do Senhor é que nós realmente possamos servi-lo de todo o coração, sendo servos úteis. E sobre isso nós falaremos, como eu já disse, na próxima semana. Mas vamos para Efésios 1:11. Efésios 1:11 diz para nós o seguinte: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui um breve comentário. Deus é absolutamente soberano, ou seja, a autoridade final sobre todas as coisas. E finalmente, sobre esta primeira pergunta, na verdade, já falamos sobre o último versículo da primeira pergunta, agora a segunda pergunta diz o seguinte: embora a vontade de Deus não possa ser limitada por qualquer pessoa ou poder fora dele, há algumas coisas que Deus não fará simplesmente porque elas contradizem seu caráter santo e justo. De acordo com as seguintes escrituras, quais são as principais coisas que Deus não fará? De qualquer maneira, essa verdade é um conforto e uma bênção para nós? Ou de que maneira essa verdade é um conforto para nós? Olha só, Tito 1:2, vamos lá. Tito 1:2 diz o seguinte: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, meus irmãos, Deus não mente. As promessas de Deus todas se cumprirão. Se nós confiarmos em Deus, meus irmãos, e devemos confiar em Deus, Ele não mente e as suas promessas todas se cumprirão. Então, o fundamento da nossa fé é confiar na pessoa de Deus, porque Ele é verdade, a fonte de toda a verdade, e não pode mentir.
A vida eterna que Deus prometeu será nossa, porque Ele cumpre suas promessas. Então, meus irmãos, é um conforto para cada um de nós. Deus não mente. 2 Timóteo 2,13, e nós já estamos encerrando. Eu já coloquei o comentário aí, mas vamos, antes de eu comentar o comentário, vamos ler. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Olha só. Se o crente é infiel a Deus, o Senhor ainda permanece fiel a ele ou a ela. Cristo não vai renegar suas promessas de nos salvar, embora possamos ser infiéis em nossos compromissos com ele. Aquele que crê em Cristo tem certeza de vida eterna. 1 João 5,13 fala sobre isso. Nós, meus irmãos, somos infiéis. E mesmo assim Deus permanece fiel. Será que isso é motivo para nós simplesmente cruzarmos os braços e não nos preocuparmos com a vida cristã? De maneira alguma. A fidelidade de Deus deve produzir em nós mais fidelidade. E não abandono de infidelidade. Mas é um conforto para cada um de nós. Mesmo que nós muitas vezes somos infiéis, Deus é fiel. Ele permanece fiel. Último versículo de hoje, Tiago capítulo 1, versículo 13. A palavra de Deus diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Meus irmãos, aqui eu coloquei um comentário um pouco mais extenso, mas essa parte é muito importante o entendimento, porque Deus não pode ser tentado. Tiago não está interessado em explicar a origem do mal, pois ele sabe que não é Deus, mas Satanás, que é chamado de tentador. Assim, Tiago, escreve: Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Sua intenção é dizer que Deus, Criador de todas as coisas, não é a causa do mal. Em sua santidade, Deus está acima, ou Deus está acima do bem e do mal, e não pode ser influenciado por ele. Tiago coloca a questão nesses termos: é impossível Deus ser tentado. Por causa de sua perfeição, Deus não tem nenhum contato com o mal e o mal não tem poder de tentá-lo. Além do mais, Deus a ninguém tenta. Deus abomina o mal e, portanto, não faz ninguém se desviar. Aqui, meus irmãos, está uma má compreensão da soberania de Deus. E por que eu digo que é uma má compreensão da soberania de Deus? Porque muitas pessoas questionam assim: se Deus sabia que Satanás iria pecar, por que Deus criou o homem? Ou então, porque sabemos que Satanás pecou primeiramente e posteriormente ele levou o homem a pecar. Essa é uma resposta que eu não lhes darei hoje, mas lhes darei na lição que é pertinente a isso. Então não vamos apressar as coisas. Mas Deus, ele é soberano. Quem somos nós para questionar a Deus? O próprio Deus, ele falou com Jó acerca dessas questões quando Jó começou a questionar algumas coisas sobre Deus. Meus irmãos, Deus é soberano. Ele não é o tentador e ninguém tenta. Mas podemos crer que ele tem nos livrado de todo o mal. Aquilo que Deus tem permitido nas nossas vidas é sempre para o nosso bem. Eu sempre agradeço a Deus pelas provações e pela fidelidade do Senhor nas tentações. Por quê? O que é dito lá em 1 Coríntios 10:13? Se você não lembra, assim como eu lembro só uma parte, vamos abrir ali, 1 Coríntios 10:13, deixa eu chegar ali. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha só o que diz. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele proverá livramento,
de sorte que a possais suportar. Então, Deus ele permite certas coisas nas nossas vidas e em relação à tentação, ele não nos tenta, mas ele nos dá o escape para que nós não pequemos. Todas essas coisas, meus irmãos, é importante o entendimento para que nós saibamos sobre ou nós confiemos na soberania de Deus. Então, meus amados irmãos, nós acabamos de falar acerca da vontade de Deus. Na sua apostila está escrito o seguinte: existem duas grandes verdades transmitidas nesse texto de Tiago que nós lemos. A primeira é que Deus não pode ser tentado porque ele é moralmente perfeito e toda forma do mal é repulsivo para ele. A segunda é que Deus não tenta ninguém. Ele pode testar o seu povo para o bem deles, mas ele não os tenta nem os induz a pecar. E aqui eu quero falar uma última coisa para todos vocês que nos assistem. Se você nunca fez uma decisão a Cristo, eis o motivo porque você vai para o inferno. Todos aqueles que nunca fizeram uma decisão a Cristo, por que eles vão para o inferno? Porque na presença de Deus não pode haver mal algum. O único meio de remissão ou de perdão de pecados é por meio de Cristo. Hebreus 9:22 diz que não há remissão de pecados ou perdão de pecados sem o derramamento de sangue. Cristo foi o Cordeiro de Deus que deu a sua vida. João capítulo 1 fala sobre isso. Então aqueles que colocam a sua fé em Cristo, eles são transformados em nova criatura. Mas como eu disse recentemente em pregações passadas, não é uma fé vazia, mas é crer e confessar. É nós realmente clamarmos a Jesus que seja o nosso Salvador. Se você nunca fez isso, meu irmão, meu amigo, minha amiga, o destino da sua alma é o inferno. Porque Deus não vai negar a sua palavra. Muitas pessoas dizem, Deus é amor, todos vão ser salvos. Não vai. João capítulo 3, 17 em diante, aqueles que não creem já estão condenados. Não importa se você cresceu dentro da igreja, não importa se seu marido é crente, não importa se sua esposa é crente, não importa se os seus filhos são crentes, não importa. Também falei uma frase recentemente, Deus não tem netos, ou seja, Deus só tem filhos. Eu e minha esposa, nós servimos ao Senhor. Eu sou pastor dessa igreja, minha esposa é minha esposa, ela não é a pastora, porque cremos que não existe pastora. Mas, mesmo sendo pais da Ana e da Esther, se elas não fizerem uma decisão a Cristo, elas vão para o inferno. Eu creio que as duas já fizeram uma decisão a Cristo. Elas já clamaram a Jesus que seja o seu Salvador. Então, cada um precisa clamar ao Senhor Jesus que seja o seu Senhor e o seu Salvador. Porque na presença de Deus não habita mal algum. Então, meus queridos irmãos, foi o nosso culto dessa manhã, juntamente com a escola dominical. Passamos um pouquinho do horário, mas semana que vem nós estaremos juntos, vai ser uma grande bênção. Já adianto aí, irmão Avelino, se estiver nos assistindo, ontem na reunião dos membros, o irmão Paulo, e eu tenho testemunhas, disse que o irmão Avelino e o irmão Paulo Carvalho vão cantar Cidade Santa no aniversário da igreja, que creio que vai ser dia 6 de setembro, né, domingo, dia 6 de setembro. Então, o irmão Avelino já vai tratando com o Paulo aí para vocês cantarem. Vocês vão se virem aí para poderem cantar. Temos testemunhas, o Paulo disse isso daí. Mas, meus irmãos, brincadeiras à parte, que satisfação tê-los todos conosco essa manhã. Obrigado por sua audiência. Eu espero que todos tenham uma boa tarde, um bom almoço. Antes de nós encerrarmos, vamos orar. Lembrando a todos que hoje à noite temos a nossa transmissão às 19 horas. E hoje quem prega para nós à noite é o nosso querido irmão pastor Daniel Lima, ok? Vamos orar então. Pai de amor, Deus de misericórdia, nós agradecemos por esse tempo. Obrigado a Deus porque o Senhor permitiu que não tivéssemos nenhum problema na nossa transmissão. Agradecemos, Senhor, também porque a nossa esperança é estarmos juntos no domingo que vem, domingo de manhã. Mas, ó Deus, ansiamos que todas essas coisas possam passar o mais breve possível
que brevemente tenhamos a cura para esse coronavírus disponível para toda a população, que possamos voltar com as nossas programações, nossa comunhão com os irmãos, que é algo maravilhoso, Senhor. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que todos nós possamos colocar os nossos corações diante do Senhor, para que o Senhor possa sondar e ver se há em nós algum caminho mau. É o que nós agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Dona Irene, um grande beijo para a senhora que nos assiste. Infelizmente, ainda não é possível a senhora estar no culto, porque estamos zelando pela vida da senhora. Já já vamos comemorar os 97 anos da senhora, hein? Ali em novembro, agora me fugiu o dia, eu acho que é dia 16, ou é dia 14 ou é dia 16 de novembro, aniversário da Dona Irene. Então um abraço também para todos vocês, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Eu vou encerrar com um hino. Colocarei aqui a tela de encerramento. Lembrando, então, hoje às 19 horas temos o nosso culto, ok? Mande os seus hinos para nós. Já temos os hinos de hoje à noite pedidos por alguns irmãos, mas peça os seus hinos que nós cantaremos aí na quarta-feira, ok? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Vamos ouvir um hino e estamos encerrados. Um grande abraço para todos, um bom almoço. Deus abençoe. Quem somos nós neste mundo aqui? E qual padrão temos a seguir? Nós somos servos do eterno Deus, que por sua graça nos escolheu. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Soldados somos do bom Senhor, que por sua graça nos alistou. Um bom soldado então será quem busca o Mestre sempre agradar. Sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. No seu lugar, paciente espera o frutificar. Assim devemos servir então, com esperança e em oração. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz.
Devemos, pois, nos fortificar na graça que